Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos chegando com mais uma reflexão bíblica da parte de Deus para as nossas vidas. Como sempre, temos divulgado, o intuito maior é divulgar o Evangelho, fazer com que as boas novas de salvação cheguem aos lugares mais distantes, alcance as pessoas e elas possam vir entender o plano salvífico, o plano de salvação de Deus para as suas vidas. Quero ser grato a Deus por estar sendo útil na vida de alguns dos nossos seguidores. Também agradecer a você que tem se inscrito no nosso canal do YouTube, Josinildo Gonçalves, muito obrigado. Também tem nos seguido no Instagram e compartilhado mensagens no WhatsApp, nos acompanha também ali no Facebook. Hoje eu quero ler um texto que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, no capítulo de número 5 e o versículo de número 8, que nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Numa análise rápido, nós encontramos aqui neste versículo revelações deste amor de Deus para com a sua criação. Nós encontramos este amor testificado, provado. Nós encontramos aqui este amor sacrificial e encontramos também um amor incondicional. Vejam só, mas Deus prova o seu amor. Isso é testificar do seu amor, é testemunhar desse amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, isto é, sacrifício, sendo nós ainda pecadores, isto é, incondicional. Glórias a Deus. Mas a nossa reflexão é sobre o sacrifício de Jesus Cristo, ou simplesmente o sacrifício de Cristo por nós. O sacrifício de Cristo é a maior expressão de amor por toda a humanidade. João, ele escrevendo no capítulo de número 3 e no versículo 16, o texto de ouro da Bíblia Sagrada, o texto áureo da Bíblia Sagrada, não é isso? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor sacrificial, é um amor que ele sacrificou o seu filho, o seu único filho, o seu próprio filho, por resgate da humanidade. Através do sacrifício de Cristo, ele expressa o seu testemunho de amor por nós. Como Paulo ele diz aqui, que Deus prova o seu amor para conosco quando ele sacrificou o seu próprio filho, não é isto? Capítulo aí de número 5, versículo 8, que nós lemos como texto para a base desta reflexão. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele expressa esse testemunho de amor para conosco, não é isso? Deus, ele é amor e ama o homem, ele ama a sua principal criação. Ele demonstra, através do sacrifício de Cristo, o seu ato sacrificial. Ele apresenta para nós
que Cristo, ele morreu por todos os homens, ele demonstra o seu ato sacrificial por todos os homens, sem fazer acepção, sem selecionar por quem ele ia morrer. O final do versículo diz que, sendo nós ainda pecadores, todos os homens aqui estão envolvidos. Então, recapitulando para ficar melhor memorizado, o sacrifício de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por toda a humanidade, é um testemunho. Ele expressa seu testemunho de amor por todos nós, quando ele dá o seu filho para morrer por nós. Ele demonstra o seu ato sacrificial por todos os homens, e ele revela o sentimento incondicional que Deus tem por sua principal criação. Quando ele revela esse sentimento incondicional, quando ele morre por todos os pecadores, ele expressa isso também no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, quando a gente lê no capítulo de número 11 e o versículo de número 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite é universal, o convite é direcionado a todos os homens, ele não faz acepção de pessoas. Paulo, ele escrevendo este versículo, ele revela essas três grandes verdades para nós. Mas esse sacrifício de Cristo, ele vai nos revelar também algumas outras coisas. Primeiro, revela a mais alta expressão da ira de Deus contra o pecado. Deus, ele aborrece o pecado. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 26. E ainda no capítulo 6, versículo 23, parte A, ele diz que o salário desse pecado é a morte. Então, o pecado, esse sacrifício de Cristo no Calvário, revela a mais alta expressão da ira de Deus contra o pecado. O pecado é algo desprezível aos olhos de Deus. Deus aborrece o pecado. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo e justo. E a sua santidade e justiça exige uma punição para o pecado. Paulo expressa: o salário do pecado é a morte. Portanto, Deus, num ato inexplicável, do seu eterno amor pelo homem, puniu o nosso pecado no sacrifício de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Nós já lemos João capítulo 3, versículo de número 16, para que nós pudéssemos entender esse sacrifício que Deus ofereceu através de Cristo por causa do pecado do homem. E há uma passagem na Bíblia muito importante para este momento, onde na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, está escrito assim, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então percebam que Cristo, ele foi obediente ao plano divino de Deus para o sacrifício pelo pecado do homem, com o intuito, qual o intuito disso? Com o intuito de desejo de livrar o homem da morte eterna. Esse foi o principal intuito e objetivo de Cristo morrer na cruz do Calvário, oferecer um sacrifício ali no Calvário para que os homens fossem livres da morte eterna. O intuito maior de Deus é livrar o homem da separação eterna com Ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Este é o desejo de Deus. No ato sacrificial de Jesus Cristo, ele tomou os nossos pecados, bebeu o cálice amargo da ira de Deus, levou sobre si as nossas culpas e as nossas transgressões. No sacrifício crucial, Jesus Cristo ficou só, foi desamparado para sermos aceitos e amparados por Deus. Ele não desceu da cruz para podermos subir aos céus. E quem explica isso bem direitinho para nós é o profeta Isaías, no capítulo de número 53. Me aguarde só um pouquinho enquanto a gente folheia aqui as páginas da Bíblia. Você já é acostumado, você que nos acompanha já é acostumado a esses momentos, sabe que a gente fica folheando as páginas da Bíblia, né? Isso para lermos o texto em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 3 até o versículo 12, fala exatamente sobre isto, que no sacrifício crucial Jesus ficou só. Ali ele foi desamparado para que nós fôssemos aceitos e amparados. Ele não desceu da cruz para podermos subir aos céus. Não, ele se fez maldição no sacrifício para que todos nós fôssemos benditos de Deus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, para vivermos a sua vida. Olha só o que o profeta Isaías diz aqui para nós: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus por isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.
da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O sacrifício de Jesus Cristo é o escape para o homem pecador. O sacrifício de Jesus Cristo é a única oportunidade que o homem tem para herdar a vida eterna, receber o perdão dos seus pecados, ser santificado e justificado por ele para ter a vida eterna. Que Deus assim te abençoe, que Deus nos guarde. Lembre-se sempre disso, que Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um testemunho de amor, é um amor sacrificial e é um amor incondicional. Deus abençoe a todos. Você fica na paz. Aqueles que desejarem, quiserem se inscrever em nosso canal do YouTube, inscreva-se, nos ajude a divulgar essas simples mensagens do Evangelho, no intuito maior de fazer o nome de Deus ser glorificado e vidas vir crer em Cristo Jesus para ter a vida eterna. Amém.